E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Semana Revalida 8.0, live 8. Estamos quase terminando, só falta mais duas depois dessa. Vamos embora. 71. Uma mulher de 30 anos de idade busca orientação ginecológica quanto ao uso de método contraceptivo. O motivo principal da troca é o sangramento irregular nos últimos 6 meses. E a mulher não quer correr o risco de engravidar. Gesta 2 para 2, abortos 0. Nega comorbidades. Atualmente, em uso de contraceptivo oral combinado, 15 microgramas de etinil-estradiol e 60 microgramas de gestodeno. Diante do caso apresentado, o profissional de saúde deve. Então, vamos lá. Esse sangramento irregular que acontece em alguns casos é por causa da baixa quantidade de estradiol, tá? Baixa quantidade de estradiol. Então, o que é que tem que fazer? Tem que aumentar a dose. Tem muita quantidade de progesterona em relação ao estradiol. Existem anticonceptivos que são de 15 microgramas, de 30 microgramas, de 35 microgramas. Então, o que é que acontece? Quando acontece esse sangramento de escape aí entre as menstruações, o que o médico deve fazer é aumentar a dose de estradiol. Vamos ver aqui. Letra A. Trocar o método por anticoncepcional injetável trimestral. Está errado. Por quê? O injetável trimestral é um método só de progesterona. Então, se a progesterona é o que causa isso, mais ainda vai causar por causa da progesterona. Iniciar a pílula de desogestrel, progesterona também. Então, letra A está errado, letra B está errado. Letra C. Interromper o método por 3 meses e reiniciar o mesmo esquema. Está errado. Vai continuar o problema porque está com baixo estradiol. Então, letra C errado. Letra D. Trocar por compostos com doses mais elevadas de estrogênio. Tá certo. Letra D. Perfect. Letra D. Fácil. Mas aí essa questão é uma questão, pelo amor de Deus, né? Muito mais de prática do que de livro. Isso aí é complicado, complicado. 72, mas é uma informação que já fica aí para a posteridade, né? 72. Um escolar de 7 anos de idade do sexo masculino é admitido no pronto atendimento com queixa de febre há 5 dias, acompanhada de cefaleia, dor retroorbital, mialgia, prostração e anorexia. Ele tem dengue. Dengue, menino. Hoje, houve aparecimento de exantema maculopapular pruriginoso por todo o corpo. Foi realizada a prova do laço com presença de 15 petequias no local examinado. Adulto, mais do que 20 é positivo. Criança, mais do que 10 é positivo. Então, teste da prova do laço positiva. Pesquisa de antígeno NS1 com resultado reagente. Então, ele tem dengue. E ele não fala, né? Sorologia para dengue, nada disso, não. Antígeno para dengue, não. Ele fala antígeno NS1. Com base no quadro apresentado, esse paciente apresenta... já falou aqui. Dengue com qual classificação? Se tem prova do laço positiva, é dengue tipo B. Então, não é tipo A, letra A está errada, letra B está errada. C, grupo B, ok. Quando a gente tem um grupo B, a gente tem que solicitar um hemograma para ver se o paciente está com o hemograma alterado ou normal. Se tiver normal, eu posso fazer o tratamento como se fosse dengue tipo A. Se tiver alterado, ele fica internado aí para poder fazer a observação, né? Letra B, solicitar hemograma e manter em observação até a obtenção do resultado do exame. Letra C está certo. Letra D, grupo B, solicitar hemograma e manter em leito de internação por pelo menos 48 horas, está errado. Lembrando que aí esse paciente ele tem que fazer hemogramas diários, né? Letra B, letra C é a certa. C de certo. 72, letra C. Fácil, fácil demais, fácil.
73. Atuando como médico da equipe da Estratégia da Saúde da Família durante a pandemia de Covid-19 e seguindo o protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária à saúde, publicado pelo Ministério da Saúde, adotou-se o Fast Track para a síndrome gripal, sendo esse método derivado do protocolo de triagem de emergências, em emergências. Com relação a esse protocolo, letra A, então, se fez um Fast Track para o atendimento à síndrome gripal. E qual era o objetivo desse Fast Track? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, está aqui o Fast Track. Objetivo: agilizar o atendimento dos casos de síndrome gripal na atenção primária à saúde, incluindo os casos de Covid-19, priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar o contágio local com outros pacientes. Esse era o objetivo. O alvo é todos os serviços da atenção primária à saúde e estratégia da saúde da família. Então, todos os serviços, tá? Esse era o alvo. A metodologia era derivada de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester, ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento do síndrome gripal. Então, foi feito esse protocolo aqui. E aí, quem pode aplicar o protocolo? Tinha o formulário do agente comunitário da saúde, do recepcionista, do técnico de enfermagem, do enfermeiro e do médico. Qualquer um da equipe de saúde da família poderia aplicar o protocolo aí do Fast Track para Covid, né? Então, tá aí, ó. Simples. E aí, ele visava diagnosticar rapidamente os pacientes que tivessem síndrome gripal, aí mandar esse paciente para avaliação médica, se necessário, e encaminhar o paciente para um nível mais de emergência, um nível mais, vamos dizer assim, mais de complexidade maior, né? Letra A. O médico deve classificar a gravidade e verificar condições clínicas de risco que indiquem encaminhamento do paciente para centro de referência, atenção especializada. Letra A tá certo, né? Letra A tá certo. Letra B. Deve ser adotado por unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento, que são referências para atendimento dos sintomáticos respiratórios, com o objetivo de avaliar indicação de internação em unidade de terapia intensiva. Não, esse não é o objetivo. Até poderia ser feito na UPA, não era o foco, né? Mas na unidade básica de saúde. Mas o objetivo não era a internação em UTI, não era esse o objetivo. E sim, a letra A está melhor, né? A letra B está errado. Letra C. Ele substitui o protocolo de Manchester, não substitui o protocolo de Manchester, tem nada a ver, devendo ser utilizado no acolhimento pelos profissionais de enfermagem, a fim de definir o acesso do paciente à unidade básica de saúde ou seu encaminhamento para a unidade de pronto atendimento. Não, está errado. Poderia ser usado tanto na UBS como na UPA para derivar, se necessário, para atenção ao centro de referência. Então, a letra C está errado. D. Trata-se de um fluxograma de uso exclusivo de médicos e enfermeiros? Não, eu mostrei para vocês agentes comunitários, técnicos de enfermagem, recepcionistas, todos eles poderiam utilizar. Então, letra D está errado. Resposta letra A, fácil, né? Fácil, Demer. 74. Um paciente em tratamento para infecção do HIV há 5 anos, com boa aderência ao tratamento e carga viral indetectável em exame realizado há 1 mês, procurou a unidade básica de saúde para consulta médica. O médico no atendimento verificou que o paciente trouxe resultado do exame de escarro que mostrou a presença de bacilo ácido álcool resistente, feito há 10 dias. Então ele tem tuberculose. Foi verificado que a cultura ainda não havia ficado pronta. Frente a esse caso, o médico deverá. O que deve fazer? Suspender o tratamento para HIV? Não. Carga viral indetectável, tudo tranquilo. Não vou suspender o HIV para poder iniciar o tuberculose. Manter o tratamento com a infecção pelo HIV e iniciar o tratamento de tuberculose antes do resultado da cultura. Tá certo. Eu posso até mudar se tiver alguma resistência. Não tem problema. Mas eu tenho que iniciar rapidamente, imediatamente, o tratamento para tuberculose. Então, letra B tá correto. 74, letra B. Fácil de... Agora, se eu não tenho, ele foi diagnosticado agora mesmo, para HIV e para tuberculose. Então, eu espero, né? Faço o tratamento de tuberculose, espero 15 dias e depois eu inicio o tratamento para HIV. 30 dias. Protocolos dizem 30 dias, outros protocolos dizem 15 dias. O mais normal eram 30 dias, né? Mas já tem locais que falam de 15 dias. Então vamos ficar com 30 dias, né? Após 30 dias, inicia-se o tratamento para o HIV, quando a gente diagnostica ao mesmo tempo, tá? Mas aquele não, ele já estava em tratamento. 75. Um homem de 67 anos de idade, tabagista e
inveterado, carga tabaca de 82 maços ano, retorna ao ambulatório de clínica médica para trazer os resultados dos exames complementares que haviam sido solicitados na última consulta, quando havia se queixado de dispneia aos esforços e tosse crônica produtiva. Paciente que fuma 82 maços ano e tem tosse e dispneia, isso é o quê? DPOC, né? DPOC. Fácil. Reunindo os dados da anamnese do exame físico, o médico que o atendera considerou como mais provável diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica DPOC, solicitando, entre outros exames, a realização de uma espirometria. No resultado desse exame, foram registrados os valores, todos esses valores, né? O volume expiratório forçado no primeiro minuto, VF1, a capacidade vital forçada, a relação, o índice de tifenol, né? O VF1 sobre capacidade vital forçada, o fluxo médio expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada e a resposta ao estímulo do broncodilatador. Ok. Para confirmar a impressão diagnóstica, o resultado que deve estar indispensavelmente presente na sua espirometria é, vamos ver, isso aqui, né? O fluxo médio expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada superior a 100% do previsto. Então, no DPOC, nós temos um quadro obstrutivo, né? O que acontece no DPOC? O paciente vai tentar soltar o ar e esse ar tem dificuldade de sair porque existe uma obstrução. A capacidade vital forçada ela é normal, mas o ar ele se mobiliza com dificuldade por conta da obstrução, né? O paciente tem uma bronquite, né? Por aí, então, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ele tem a capacidade vital forçada normal, mas tem uma obstrução que impede o fluxo expiratório. Então, o que a gente vai ter alterado aí? Eu vou ter alterado o VEF1. Ele vai estar reduzido, né? Agora, existem vários graus de redução. Agora, veja. Se a capacidade vital forçada está normal e o VF1 está reduzido, eu vou ter um índice de tifenol reduzido. Então, esse índice de tifenol vai ser menor a 0,7%, mesmo após o broncodilatador, porque a DPOC ela não tem boa resposta ao broncodilatador. Então, a resposta é a letra D. VF1 inferior a 30%. Pode até ser, né? Pode até ser. Só que isso não dá o diagnóstico, isso classifica como mais grave ou mais moderado. Então, a gente tem 4 graus. Menor a 80, menor a 50, maior a 80, menor a 80, menor a 50, menor a 30. Né? Então, a gente vai ter aí esses diferentes graus de gravidade. Mas, isso, o VF1 isoladamente, ele não dá o diagnóstico de DPOC. Então, a letra C está errada. Aqui, ó. Resposta ao broncodilatador, né? Resposta, como é? Ao estímulo do broncodilatador com aumento de VF1. Se aumentou o VF1, respondeu ao broncodilatador, não é DPOC, é asma, né? A asma responde ao broncodilatador. O DPOC não, ele tem uma obstrução fixa. A asma tem uma obstrução que ela é transitória, são episódicos. Então a resposta aqui é a letra D. Fácil, Demé. 76. Paciente de 40 anos de idade, sexo feminino, procura unidade pública de pronto atendimento com queixa de dor em ferida operatória de ressecção de nódulo de 5 centímetros de diâmetro na região escapular direita, há 2 dias. Ao exame, a ferida cirúrgica, com edema, eritema, calor e dor à palpação, associada à flutuação e exudação em bordos da sutura. Com base nas informações, qual a conduta propedêutico-terapêutica para esse paciente? Então, nome propedêutico-terapêutica. E tá errado, né? Botou propedêutico, deve ser separado essa palavra aqui. Propedêutico-terapêutico para esse paciente. Deve ter um hífen aí, que comeu aí. Quando eu copiei e colei, comeu o hífen aqui. O que eu vou fazer nesse caso aí desse paciente aqui? Ó, ele tem uma coleção de pus aí na ferida, né? Esse paciente que fez a cirurgia, né, a ferida operatória, ó, foi ressecção de nódulos de 5 centímetros na região escapular direita. Então ele fez uma cirurgia, tem a ferida e aí teve acúmulo de substância. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a retirada dos pontos, a drenagem e a lavagem da ferida. É isso que eu vou fazer. Drenagem por retirada parcial dos pontos. Resposta letra A. Utiliza antibiótico terapia? Não. Só utiliza antibiótico terapia nos casos onde o paciente tiver repercussão sistêmica, não repercussão local. Então, não precisa.
Faço a drenagem, retirada parcial dos pontos. Resposta letra A. Certo! E muitas vezes ele já tem a profilaxia. Já fez, em alguns casos, né, que precisa, ele já fez profilaxia. Aqui não precisa, não. É só retirar os pontos, alguns pontos, e drenar a colecção. 77. Um escolar de 7 anos de idade apresenta queixa de dificuldade para evacuar desde a retirada das fraldas aos 2 anos e meio. Apresenta evacuação a cada 4 ou 5 dias, com eliminação de fezes endurecidas, de grande calibre, com presença de dor e esforço evacuatório. Relata que ao menos 3 vezes por semana observa a presença de fezes perdidas na roupa. Por vezes, nota a presença de sangue em pequena quantidade no papel em que se higienizou. Nega antecedentes neonatais ou outras comorbidades relevantes. Desmame aos 4 meses de idade, não faz uso de medicação de rotina. Alimenta-se quantitativamente bem, com preferência pelo consumo de leite, 4 porções diárias, carboidratos, carne e alimentos ultraprocessados de forma bem infrequente. Batata, cenoura, tomate, banana e maçã compõem a sua dieta. Então vamos lá. Essa criança, 7 anos, tem alguma constipação, né? Constipação. Ela evacua a cada 4 ou 5 dias e as fezes são endurecidas de grande calibre, que tem dor e esforço evacuatório. A alimentação, a dieta dessa criatura, veja como é. Ela é rica em carboidratos, leite, carne e ela come bem pouquinha fruta e verdura, quase nada. Uma alimentação constipante. O que mais? Vamos ver aí. Está alfabetizado e é o melhor aluno da sua sala. Então, não tem nenhuma alteração de desenvolvimento. Nessa consulta, o seu peso encontra-se no score Z entre +2 e +3, tem obesidade, da curva do índice de massa corporal da OMS. E a sua altura encontra-se no Z-score entre +1 e +2. Certo? Então, tá aí a altura normal e tem obesidade, por causa da alimentação dele. Ao exame abdominal, apresenta fezes endurecidas palpáveis em fossa ilíaca esquerda em moderada quantidade. O exame clínico não apresenta outras alterações. Considerando o quadro descrito, assinale a alternativa e contém o diagnóstico mais provável e a conduta adequada. Por que essa criança tem constipação? Porque ela, por uma série de coisas, ela se alimenta mal, ela se exercita pouco, porque tá aí, ela mostra que tem a obesidade, deve ser sedentária, né? Muito tempo de tela, e aí tudo isso faz ela ter constipação. A falta de atividade física, a alimentação inadequada, tudo isso aí faz com que ela tenha uma constipação. Dica, né? Dica, porque tudo na vida é assim. Na prova do Revalida, ele não costuma colocar síndromes raras. Pelo contrário, ele coloca pra gente sempre patologias mais comuns. Se uma criança tem constipação, o mais provável é que seja uma constipação funcional. Hipotireoidismo, ele falaria, por exemplo, das triagens, falaria que teve triagem, ele teria alteração, um hipotireoidismo congênito, né? Uma criança de 7 anos com hipotireoidismo teria hipotireoidismo congênito. Ela teria alteração mental, mas ele é o melhor aluno da sala, então não pensaria em hipotireoidismo. Ó, alergia à proteína de leite de vaca, ele teria diarreia, não teria constipação, né? Constipação funcional. Devendo fazer desimpactação fecal com polietilenglicol ou enema. Vamos ver aí os critérios para o diagnóstico da constipação funcional na criança. Ó. 2 ou menos evacuações por semana, ele evacuava a cada 4 ou 5 dias, então era uma evacuação por semana que ele tinha mais ou menos. Pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana, ele tinha vários. História de retenção fecal, dor ou dificuldade para evacuar, ele apresentava. Só que essa dor para evacuar, ela se resolve quando se resolve a constipação, nos casos de constipação funcional. Presença de grande massa fecal no reto, ele tem aí na fossa ilíaca, né? Fezes de grande calibre que entopem o vaso sanitário. Ele disse que tinha fezes de grande calibre, né? Aqui ele falou. Fezes endurecidas, né? De grande calibre. Tá vendo? Então essa criança é constipação funcional. Tudo mostrando pra gente que é constipação funcional. Tranquilíssimo. 78. Uma mulher de 49 anos de idade foi atendida no ambulatório de ginecologia de um hospital na sua região. Suas principais queixas eram sintomas geniturinários, como prurido, ardor, ressecamento, irritação vulvar, disúria e urgência miccional de início a 8 meses. Esses sintomas levaram à redução da libido e impacto negativo na vida sexual.
A vulva apresenta hiperemia leve e a vagina hipotrófica. O útero tinha tamanho normal ao toque, com sua mobilidade preservada e indolor. Gesta 3 para 3, partos normais. Nesse caso, o melhor esquema terapêutico para essa mulher é utilizar. Então vamos lá. Uma mulher de 49 anos que tem sintomas geniturinários, ardor, prurido, ressecamento e irritação vulvar. E ela tem aqui, redução da libido e a vulva está hiperemiada e com hipotrófica, a vagina hipotrófica. Que é isso aí? Isso é climatério. Isso é climatério, né? Então o que eu tenho que fazer? Isso é uma terapia de reposição hormonal. Como ela só tem sintomas genitais, né, geniturinários, a melhor terapia para essa paciente é estradiol, o creme vaginal, desculpa, terapias hormonais locais, um creme vaginal local, né, com estriol, né, o creme de estriol. Então, a resposta é a letra A. Antifúngico local, não. Creme vaginal antifúngico, não. Estradiol via transdérmica, não. Terapia hormonal local. Resposta é a letra A. Agora, logicamente, se ela tivesse calores, tivesse, né, os fogachos, se tivesse irritação, insônia, aí uma terapia de reposição hormonal sistêmica seria melhor. Mas aqui só são sintomas geniturinários. Então pode-se iniciar por terapias hormonais locais. Resposta letra A. Fácil. 79. Uma mulher de 38 anos de idade é admitida na enfermaria de cardiologia de hospital de alta complexidade em função de quadro de dispneia progressiva, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Segundo a paciente informa, seus sintomas anteriores iniciaram-se há cerca de 1 ano, tendo progredido ao longo do período. Procurou assistência médica em algumas ocasiões, sendo finalmente internada para a realização de exames complementares e definição diagnóstica. Em sua história patológica pregressa, há relato de 2 episódios de febre reumática na adolescência, num dos quais foi detectado um sopro no coração. Fez uso de penicilina, benzatina, de forma mensal, mas irregular até os 18 anos de idade. Nega outros dados relevantes de anamnese. Ao exame físico, paciente está em bom estado geral, em atitude ortopneica, não há febre, pressão arterial de 120 por 70, frequência cardíaca de 87, ritmo cardíaco é irregular em 2 tempos, com primeira bulha hiperfonética e presença de sopro diastólico em ponta, melhor audível em semidecúbito lateral esquerdo, um ruído protodiastólico curto, de alta frequência. É também auscultado no foco mitral. Olha, o que é isso daqui, minha gente? Mas não se observa reforço do ruflado diastólico. A anisocardioesfigmia, isso aqui é de fibrilação atrial, né? Não é detectada turgência jugular a 45 graus, estetores crepitantes finos são auscultados em bases. Não há congestão hepática, nem edema de membros inferiores. Exames complementares iniciais, incluindo o VHS, revelam-se normais. Então, não tem uma inflamação. Sendo pesquisa de Aslo e Schwab de orofaringe negativos para infecção por Streptococcus pyogenes. Eletrocardiograma revela ritmo de fibrilação atrial com QT normal. Diante dos dados relatados, a melhor explicação para o quadro da paciente é: então ela não tem cardite reumática aguda, porque ela não tem sinais inflamatórios, tem nenhuma alteração que mostre cardite. Insuficiência valvar aórtica é outro tipo de sopro, né? Não é esse sopro aqui. Esse sopro é característico da estenose mitral reumática. A estenose mitral, né? Protodiastólico e tal. Então, é letra B. Endocardite infecciosa, febre e sopro. Não tem nem febre, né? Não tem febre. E não tem nenhum agente atuando aí, né? Então, é estenose mitral reumática. Resposta é letra B. 79, letra B. Fácil. Fácil, Demer. 80. Uma mulher com 23 anos de idade, primeiro trimestre de gestação, primigesta, comparece à primeira consulta de pré-natal na unidade de estratégia da saúde da família. Testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite B e hepatite C não reagentes. A conduta com relação à solicitação desses exames no segmento pré-natal da gestante, de acordo com o Ministério da Saúde, é repetir. Então vamos lá. Ela fez algumas pesquisas no primeiro trimestre e ela quer saber quais são as pesquisas que nós repetimos no terceiro trimestre. Ó. No primeiro trimestre, ela fez sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Todos foram não reagentes. Aí eu tenho um problema aqui. Ó. Vou dizer qual é o problema. Vamos para o problema. Segundo o caderno 32 do Ministério da Saúde, que é o caderno de pré-natal, ele diz o seguinte. Ó, vírus hepatite B deve ser rastreado
em mulheres, aí, na primeira consulta de pré-natal e no terceiro trimestre, tá vendo? Na primeira consulta e no terceiro trimestre. Hepatites B, nos 2 lugares. O HIV na primeira consulta e no terceiro trimestre. E sífilis na primeira consulta e no terceiro trimestre, tá? Então, segundo o caderno 32 do Ministério da Saúde, os que devem ser feitos no terceiro trimestre é vírus B, hepatites B, o HIV e sífilis. Os 3 no terceiro trimestre, beleza? Aí já está respondida a pergunta. Problema. No caderno de infecções sexualmente transmissíveis, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, que é mais novo, ele fez o seguinte, ó. Ele disse que em gestantes, HIV e sífilis eu faço na primeira consulta de pré-natal, no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre, nos 2, primeiro e terceiro trimestre, além do parto e nos casos de aborto, natimorto, sífilis, tal, independente dos exames. Então, isso aqui é a recomendação do caderno, beleza? E hepatites B e C, qual é a recomendação? Na primeira consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, somente. E hepatite C, de acordo com o histórico e da exposição de risco para hepatite C. Então, hepatite C não precisa nem fazer, só que tiver exposição de risco. E a hepatite B, eu faço somente no primeiro trimestre. Não diz para fazer no terceiro trimestre. Aí é o problema. Em um lugar diz para fazer no terceiro trimestre e no outro lugar diz para fazer só no primeiro. Aí onde é que eu vou? Eu sigo qual? Eu sigo o primeiro ou sigo o segundo? Aí é o problema mesmo. Por isso que essa questão foi anulada. Porque existe uma contradição entre 2 cadernos do Ministério da Saúde. Então essa questão foi anulada. Vamos ver o que ela diz assim. Letra A, a testagem para sífilis e HIV no terceiro trimestre da gestação, no parto e o seu histórico de deposição de risco de violência sexual. Isso aqui está igualzinho ao quê? O caderno de infecções sexualmente transmissíveis. Está igualzinho a isso aqui, ó. Então, se eu fosse seguir o caderno, a resposta seria a letra A. Vamos ver as outras. Todas as testagens, sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Não. Hepatite C não pode, de nenhum canto. Não precisaria fazer nem no primeiro. No terceiro eu não faço hepatite C. Então, letra B está errado. Letra B está errado. Letra C, a testagem para hepatite B no terceiro trimestre, se a gestante tiver histórico de vacinação. A letra C está errado. Precisa das 3. Segundo o caderno 32. A testagem para hepatite C, no segundo e terceiro trimestre, está errado também. Então, a resposta que estaria mais certa, segundo o manual, o protocolo de infecções sexualmente transmissíveis, é a letra A. Só que, segundo o caderno, eu teria que acrescentar aqui também a hepatite B. Então, o caderno... Veja como é complicado. A vida como é complicada. Segundo o caderno 32, o HIV, a sífilis e a hepatite B. São as 3. No terceiro trimestre, né? Segundo o manual o protocolo de infecções sexualmente transmissíveis, somente 2. Sífilis e o HIV. Entendeu aí? Porque ela foi anulada? Porque existe contradição nos 2 protocolos. Porque são pessoas diferentes que fazem os protocolos seguindo, logicamente, referências diferentes. Tá vendo como é o Ministério da Saúde? É uma bagaceira. O Revalida também é uma bagaceira. Então, por isso que tem tanta coisa anulada. E a medicina é assim. A medicina não existe coisa certa, né? Aí onde é que tá? Para poder estar certo, ele teria que colocar, segundo o manual, o protocolo de infecções sexualmente transmissíveis de 2021, 2020. Ele teria que especificar que era segundo esse protocolo, tá? Para poder estar certo. Mas tudo bem. Resposta letra A. E aí, com essas observações, que está diferente do caderno 32. Tudo bem, o caderno de infecções sexualmente transmissíveis é mais novo. Tá perfeito, certinho. Só que, como ele não especificou, ele falou segundo o Ministério da Saúde, então existem as 2 referências para você fazer. Quando existem as 2 referências, você faz o que você achar melhor. Porque existe referência para as 2 coisas. Então aí, a letra A é o gabarito da questão, mas está, segundo o caderno, está errada. Falta a hepatite B. E por isso, ela foi anulada. Entendeu aí, meu amiguinho? Se você gostou dessa live, escreva aí #LiveTop. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Tudo isso é muito importante. Papai do Céu abençoe todos vocês. Nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã, no Projeto 8 em Ponto, e ao meio-dia, aqui na Semana Revalida 8.0. Tchauzinho para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.